Olá pessoal, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Espero que bem. Será que eu posso postar os meus poemas, os meus textos no Instagram, no Facebook, para depois mandar para uma editora? Essa é uma pergunta que eu confesso que eu não sei responder. Mas, por que eu não sei responder? Porque eu não faço isso. Observem as minhas redes sociais, eu só posto aquilo que eu tenho publicado. Raramente eu vou postar alguma coisa que eu não publiquei. Às vezes eu faço um poema, alguma coisa mais pontual. Por exemplo, eu fiz o poema das minhas reações da vacina da Covid. Esse poema eu não vou publicar em livro, né? E aí eu posto tranquilamente, assim, né? No feed, no YouTube. Alguns poemas eu posto, mas observem que eu posto, geralmente quando eu posto, eu falo, olha pessoal, poema do livro tal, que vou falar para vocês, né? Eu estou lendo o livro, as pessoas estão vendo que eu estou lendo o livro, até porque, como eu falei para vocês, a minha intenção nas redes sociais durante muito tempo foi, e continua sendo, mesmo depois da pandemia, é fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho literário, conheçam os meus livros. Não é uma venda direta, eu não estou vendendo nada, mas eu estou divulgando aquilo. Agora, no caso de quem não tem o livro publicado, então você postou hoje um poema, se é poema, né, sobre, sei lá, sobre saudade, amanhã você postou um poema sobre meio ambiente, no outro dia você postou um poema infantil, no outro dia outra coisa e tal. Isso tudo não tem uma cara, certo? O livro, ele precisa de uma personalidade. Então, no livro você nunca vai ter poemas com temas tão amplos assim, a não ser que esses temas estejam relacionados a alguma coisa, né? Então, por exemplo, poemas dos conflitos da criança e tal. Aí pode ser o conflito da criança na escola, o conflito da criança com a mãe, o conflito da criança com um amigo, aí sim. Mas tem um tema que é conflito. Ou o universo infantil. Observem os livros infantis, por isso que eu falei que é muito importante para vocês conhecerem as editoras e conhecerem livros infantis e infanto-juvenis. Isso é o básico, pessoal, me desculpem. Vocês querem escrever livros para crianças, vocês precisam conhecer livros para as crianças. Muitas crianças e professores me perguntam, nos encontros que eu faço, que eu fazia, né, que querem publicar. Eu fazia só para contextualizar, não sei quando você vai ver esse vídeo, estou gravando isso aqui em 2021, no meio da pandemia, né? Então as visitas escolares não estão acontecendo. Eu digo isso porque, olha que interessante, eu estou dizendo isso, eu estou preparando esse vídeo porque esse vídeo pode ser visto daqui 10 anos por alguém, daqui 5 anos. Então eu contextualizo, porque daqui 5 anos a pandemia, se Deus quiser, muita gente até não lembra mais dela, mas é preciso contextualizar, né? O que eu estou falando aqui cabe para 2021. E as pessoas falavam para mim nas visitas que queriam escrever livro. Aí eu pergunto, que livro você quer ler? Qual livro te interessa? A pessoa não conhece. Mas você não conhece livro infantil, gente, você não vai publicar livro infantil. Você vai ter uma desconexão do que você tem escrito para o que realmente as pessoas estão fazendo. Claro que você pode fazer uma coisa nova, ousada, mudar. Eu mesmo fiz isso várias vezes, né? Misturando formas literárias. Em quantos e quantos livros mesmo você não tem prosa misturado com verso? Eu cheguei a fazer isso em livro juvenil, nunca vi. O Romeu Guarani e Julieta Capuleto. O Romeu Guarani e Julieta Capuleto é um livro em prosa, certo? Tem a narrativa em prosa, e lá pelas tantas os personagens falam em verso. Isso é muito raro ter na literatura juvenil, né? Às vezes tem, mas é muito raro. Então assim, tem que ser usado, mas você precisa saber o que as pessoas estão publicando. Eu fazia o seguinte, quando eu comecei a publicar, era uma época onde não tinha muita internet como tem hoje. E eu tentei publicar durante muitos anos e não consegui. Tentei durante os 4 ou 5 anos mandar originais para as editoras, e vinha aquela cartinha, agradecemos a qualidade do seu trabalho, o interesse, mas não vamos continuar com o teu livro, né? É muito legal, né? Sei lá se eles leram ou não. Aquela cartinha que talvez alguns de vocês já tenham recebido. E que deixa a gente muito bravo, né? Eu ficava irritadíssimo, né? E aí eu ia às livrarias e pegava livros, porque naquele tempo os livros de literatura estavam nas livrarias, hoje não estão mais. Eu lia, eu pegava os livros da FTD e lia,
Pegava os livros do Jonas Ribeiro, por exemplo, Jonas, meu amigo, que já publica mais tempo do que eu, quais são os livros deles que estavam lá, os livros do Ilan, que o Ilan já estava começando a publicar. Eu começava a ver o que a Eva Furnari estava publicando na livraria. Passava tardes lá na livraria, tardes, gente, presta atenção, sabe, porque eu comecei a entender o que era esse mercado. Se o meu sonho era publicar livros por editoras comerciais, e esse foi o meu objetivo. Eu sempre tive esse interesse, falei, vou publicar por editora que vai me levar para o Brasil inteiro. Essa foi a minha intenção. E aí eu tive que estudar. Então, por exemplo, eu tenho livros na FTD, eu tenho 2 só. Eu tenho muito interesse em ter mais livros na FTD. Eu continuo trabalhando para a publicação de um novo livro na FTD há uns 5 ou 6 anos. Coisa que demora, né? Então, assim, eu tenho falado para vocês, é o foco. O postar um poema, ou um texto, uma crônica, uma história infantil na rede social, eu honestamente não saberia dizer o quanto isso atrapalha ou ajuda. Não sei dizer, estou sendo bem claro. Mas eu entendo o seguinte, a proposta de um livro ela é a organização de tudo isso. Então a partir do momento que você já postou na rede social, agora você viu que ó, esse poema ele dá com esse, que dá com esse não. Esse não tem nada a ver. Isso aqui começa a ter uma cara, e você vai organizar a sua proposta literária para que seja feito um projeto pedagógico em cima disso. Lembrando que a sua preocupação é a literária, não a pedagógica, mas haverá um projeto pedagógico, você precisa ter essa consciência. E aí você fala, isso vai para uma editora. Talvez eu diga para você, olha, eu tiraria esses poemas aqui, que você está organizando em um livro, e mande o original para uma editora. Aí eles vão te perguntar, isso aqui é inédito? Nunca ninguém me perguntou. Nunca ninguém me perguntou, honestamente. O meu primeiro livro, Minhas Rimas de Cordel, é um material que eu tinha publicado em folheto, estou falando há 20 anos, tinha feito um folhetinho de cordel e contava essas histórias. Inclusive, eu acho que eu só entrei na Editora Moderna, acho, não tenho certeza, porque eu já tinha esse trabalho de comunicação. Não era em rede social, porque não tinha nem Facebook, nem Instagram há 20 anos. E se tinha, eu não tinha acesso. YouTube com certeza não. Tinha site, né? Site a gente tinha. Mas o livro é o que eu quero dizer para vocês é que o livro é uma organização do que está solto. Rede social é essa coisa pulverizada. Então, assim, para que você vai deixar um texto teu, né, na rede social se você quer publicar numa editora? Qual que é o teu foco? É uma pergunta que eu faço. Eu, honestamente, a minha sugestão seria, não colocaria na rede social o texto que está sendo aprovado. Até porque você não vai pegar qualquer coisa tua, entenda, criatura, pelo amor de Deus. Você não vai pegar todos os teus poemas, todos os seus textos e jogar na editora. Você não vai fazer isso. Porque senão você vai receber a cartinha que eu recebi. Você vai falar, a minha proposta é essa. E eu quero isso. Pá! Entendeu? Você vai ter clareza. Então, se você quer ter clareza, foca naquilo. Então, isso seria a minha sugestão. Agora, honestamente, eu não sei se isso atrapalha ou não. Acho que não. Agora, minha pergunta é, por que você quer deixar esse poema na rede social? Inteiro. Lá. Né? Uma pergunta que você tem que responder. Eu deixo na rede social os que eu publiquei. Por exemplo, vários livros que eu já publiquei, vários poemas que eu já tenho aprovado, que está em processo de fabricação, né, de impressão ou de edição, eles estão aprovados, já tem um contrato assinado, então não teria problema nenhum eu postar. Por que eu não posto hoje? Porque se alguém quiser comprar o livro, não tem onde comprar. Então para que eu vou postar? Eu prefiro focar, fazer uma campanha. Quando eu lancei o livro Almanaque da Paz, eu lancei vários vídeos do Almanaque da Paz, lendo os poemas, falando do texto. Aí eu organizei tudo isso numa playlist do YouTube. Tá vendo como é a organização, gente? Tem que ter. Você pode usar a tua rede social para mostrar o macarrão que você está comendo, ou você pode usar a tua rede social para se estruturar enquanto escritor. O que você quer? Né? Você quer mostrar o banho de praia no domingo? Agora, claro que você pode mostrar o banho de praia na tua rede social, mas qual que é o foco da tua rede social? Né? Como chama a tua rede social? Eu sei que tem vários de vocês que tem, né? Poemas não sei do que, poesia não sei o que lá. Isso é bacana, porque tá focado.
Agora tome cuidado, que se você um dia quiser escrever prosa, para mudar aquilo exige um esforço, né? Eu me lembro, os meus primeiros livros publicados eram livros de cordel. Eu tinha um site chamado Teatro de Cordel, e isso foi muito bom, porque os meus primeiros anos de publicação, quase tudo era cordel, né? Exceto um ou outro, Criança Poeta, que não era, mas a maioria era de cordel. E aí, quando eu comecei a publicar outras coisas, não cabia eu ter um site chamado Teatro de Cordel. Primeiro, porque eu já não estava fazendo mais teatro, e já não estava mais publicando só cordel. Aí eu mudei para César Obeide, né, que é o meu nome. Claro que se eu tivesse focado só no cordel, talvez o meu trabalho com cordel seria muito maior do que é hoje. Eu vou repetir o que eu falei. Que isso é importante vocês entenderem, é uma experiência extremamente importante que eu passei. Eu comecei publicando livros de cordel, 2005, 2006, 2007 publiquei um que não era cordel, mas já era na linha da estrutura dos versos de cordel. Quando eu passei a publicar outras coisas que não eram cordel, e eu tinha um site chamado Teatro de Cordel. Isso fazia muito sentido, porque eu era conhecido como um autor de literatura de cordel. Quando eu passei a publicar o que não era cordel, o meu site continuou sendo Teatro de Cordel. Aí eu vi que não estava encaixando, porque as pessoas estavam associando muito o meu trabalho ao cordel, e não era cordel. Eu me lembro quando eu lancei o Histórias Indianas do Panchatantra, que é um livro multigênero. Tem hip hop, tem roteiro de cinema, tem entrevista, tem rap, tem bolada e tem cordel. Uma professora falou, esse seu livro de cordel é muito bacana. Eu falei, pera, como assim meu livro de cordel? Esse livro não é de cordel. Ele tem lá, um dos capítulos é cordel, mas os outros não são. Então eu falei, bom, eu preciso ter clareza e foco na minha comunicação. Eu tirei o site Teatro de Cordel e coloquei o meu site César Obeide. Porém, por isso que eu estou repetindo, se eu tivesse firmado só no cordel, o meu trabalho de cordel hoje teria uma visibilidade muito maior. Porque as pessoas querem a clareza na comunicação. Por exemplo, eu sinto que uma dificuldade minha na comunicação é esse tanto de coisa que eu faço. É culinária vegana, é ficção científica, é poesia, é prosa, é teatro, é contação de história com figura de barbante, são as oficinas. Então, assim, eu gero muita informação, porque eu faço muita coisa, faz parte da minha personalidade, do que eu gosto, mas desfoca, né? Por exemplo, se eu fosse só um professor de escrita criativa, estava tudo certo, né? A única coisa que eu dissociei do meu nome foi o meu trabalho de prosperidade criativa, o trabalho que eu faço terapêutico. Aí esse sim eu tenho um outro perfil que não é no meu nome, mas no começo estava tudo junto. Esse foi o que eu tirei, mas eu pago preço por isso. Eu pago o preço. Então, assim, e tenho consciência de que eu estou pagando o preço, porque eu quero. Eu quero ser conhecido por tudo que eu faço. Sim, o cordel, sim, o limerick, sim, a poesia infantil, sim, a narrativa infantil, sim, a narrativa juvenil, sim, a culinária vegana com poesia. Tá tudo certo. Para mim, eu me sinto confortável assim, não me incomoda por enquanto. O dia que me incomodar, eu posso criar um perfil César Obeide poeta, César Obeide narrador, sei lá. Hoje para mim está tudo certo, porque eu já matutei muito sobre isso, já pensei bastante, é o que eu gosto, de ter várias formas de expressão. Então, gente, eu estou falando tudo isso para que você realmente pense. Quanto vale a pena você jogar tudo na rede e não focar no teu projeto pedagógico? Agora, claro, no teu projeto literário. O teu projeto literário, ele não vai interferir a rede. Você vai mandar um original para uma editora com 20 poemas, por exemplo. Imagino que sejam poemas que as pessoas tenham mais, né, soltos assim, ou crônicas, ou contos. Ninguém vai botar uma novela inteira, um romance inteiro na internet. Sua rede social tem 50. Quando você vê, talvez, que isso começa a dar um caldo, as pessoas estão respondendo, aí você tira. Fica quieta, entendeu? Não precisa falar muita coisa, tira, certo? E foca naquilo. Ou você cria uma playlist no YouTube, ou você começa a pensar em possibilidades de mostrar esse seu trabalho, mas já com essa organização. Lembra, o meu primeiro livro, Minhas Rimas de Cordel, o meu primeiro livro foi fruto de uma contação de história que eu tinha. O que está aqui nesse livro, hoje não, porque teve a segunda edição, é basicamente
era pelo menos 40% do meu repertório, que eu já estava trabalhando com ele há 5 anos. Então começa a trabalhar com esses seus poemas, crie encontros com crianças e vai falando esse poema, ou seja, vai trazendo esse universo que você quer para um livro para perto de você. Ser escritor, para mim, gente, é um grau de apego. Para a publicação, depois é um desapego. É muito louco, porque você precisa ter aquilo, não sei, né, muito íntimo de você, com muita intimidade. É você que está ali. Se você realmente tem contato com o teu sentimento, você se desnudou para fazer aquilo. Então traga essa intimidade e compartilhe a tua intimidade. Talvez a maior dificuldade de nós, escritores e escritoras, é compartilhar a intimidade. Tá chegando muito perto aí vai doer, eu não quero compartilhar essa intimidade. Mas faça isso como um treino e organize na rede social, né? Então, poema sobre tal. Agora, jogou poema sobre tudo, e para você é importante deixar esses muitos temas, deixa. Mas a partir do momento que você começou a organizar num tema, numa proposta, e vê que isso está indo na editora, tira. Aí volta, ai que bonito. Aí volta aqui, olha pessoal, vou aqui mostrar para vocês os poemas do meu livro e tudo mais. Respondendo a pergunta, claramente, posso postar nas redes sociais os meus poemas e apresentar para a editora? Eu acredito que sim. Eu não recomendaria, mas isso é minha visão. Eu não tenho feito isso, eu não faço isso, né? Ah, mas o César já publicou muitos livros, para ele tanto faz publicar um livro, publicar um poema hoje ou daqui 2 anos, tanto faz. Às vezes eu espero 2 anos para publicar um poema na rede social, porque a minha rede social eu procuro não jogar, entendeu? Eu foco inclusive na minha rede social. Eu tenho aprendido a usar a rede social, ainda mais agora na pandemia, para focar o que eu quero. Por que eu vou usar a rede social para qualquer coisa? Não, vou usar para o meu trabalho, né? Porque imagino que isso vai ser uma troca que vai dando. Então, mas se para você é importante deixar os teus poemas lá, deixe, né? Também não teria problema nenhum. Eu não acredito que nenhuma editora vai deixar de publicar porque você postou na rede social, mas quando isso começar a andar, eu retiraria. Sugestão, né, gente? Vocês façam o que vocês quiserem. Eu retiraria para focar naquilo, tá bom? Ninguém vai usar, eu acho que ninguém vai usar o teu texto indevidamente, certo? Uma editora de livro didático que queira usar um poema teu vai pedir autorização. Não acredito que uma editora grande colocaria um poema teu sem te avisar. Inclusive eles pagariam para vocês usarem isso, tá bom? Inclusive num dos vídeos aqui eu falo sobre o uso de textos em editoras didáticas. Isso é uma coisa incrível. Um beijo, meus amados.